qualidade do seu sono. De 0 a 10, que nota você daria para você durante o dia? Você tem sentido com sonolência, cansaço, uma fadiga ao final do dia? O que tem acontecido com esse sono que você tanto precisa para ter saúde e disposição? Acompanhe esse vídeo que você vai entender um pouco mais de como se processa o nosso sono. Olá, tudo bem, pessoal? Vamos hoje iniciar alguns conceitos sobre o sono que vão nos mostrar a importância de valorizar este nosso 1/3 do dia. 30% do tempo do nosso dia será despendido por uma função de extrema importância. Muitas pessoas falam sobre a qualidade de vida. Cuidam de fazer um esporte 3 vezes por semana, uma alimentação balanceada, mas quando o assunto é o sono, poucas pessoas falam e sabem que é um dos indicadores de uma pessoa com uma saúde plena. Uma coisa é você trabalhar com o binômio saúde-doença. Outra coisa é você trabalhar com a saúde e a saúde plena. Se o seu sono não anda bem, certamente a qualidade de vida deve estar precisando ser revista. Então, hoje nós vamos conversar e conceituar alguns processos do sono que vão fundamentar a importância dele. Um deles é o que é o ciclo circadiano. Vamos falar também sobre os cronotipos. Você sabe o que é isso? Então, preste atenção. Os ciclos circadianos são os ciclos que regem o dia e a noite. O Sol, como está agora, e a Lua. Circadiano quer dizer acerca de um dia. Então, o nosso marcador do tempo entre o dia e a noite é a luminosidade. Nós entendemos que o tempo está passando a partir do momento que os nossos ancestrais tinham o dia e a noite como escuro. E isso sempre norteou o ser humano. O que aconteceu de repente foi que inventaram de encontrar e descobrir o fogo. A partir dessa descoberta, a relação entre a luz do dia e da noite mudou para as pessoas. E isso faz uma diferença tremenda na nossa fisiologia. E vocês vão entender como tudo isso faz sentido. Nós, anteriormente, dormíamos e descansávamos 50% do tempo, claro e escuro. O homem começou a cozinhar a partir da descoberta tão importante do fogo e começou também a ter a luminosidade para dormir e poder caçar e produzir o alimento. E toda essa relação desse ciclo circadiano, ele vai alterando toda a natureza. Não só somos nós, os homens, que estamos impactados por esse ciclo. E os animais, as plantas sofrem influência deste ciclo do dia e da noite. Nós temos dentro do nosso corpo um ritmo, como se fosse um marca-passo, que são os ritmos circadianos que determinam mudanças fisiológicas tão importantes como alterações hormonais, mudança de temperatura, tudo em sincronicidade com a natureza. Tanto que nós temos as estações do ano e tudo mais. Dentro do ritmo circadiano, a gente precisa dar um destaque muito importante para o que está acontecendo na nossa atualidade. Por que as pessoas ainda têm dificuldade de dormir? Agora nós estamos na luz do sol do meio-dia. Ou seja, nós temos uma luminosidade medida em Kelvin de aproximadamente 6.500 kelvins. Nesse exato momento do dia, não se consegue produzir nada de melatonina. A melatonina, que é conhecida como um hormônio indutor do sono, no atual momento, ela não é produzida. Ela tem um momento para ela ter o seu pico máximo de produção. E é com o escuro. Então vamos pensar o que tem acontecido. Por que tantas pessoas estão sofrendo com a insônia e não têm um sono reparador? Nós recebemos estímulos de tablets, computadores, celulares que estão na nossa mão a toda hora e também da televisão. Essa luminosidade a nível cerebral vai inibir
a glândula pineal de produzir a melatonina, que é reguladora de uma série de funções, entre elas da indução do sono. Precisamos então ficar atentos na dosagem dessa luminosidade. A luz fria, que é aquela lâmpada que tem nas nossas casas para iluminar as cozinhas, elas são, na verdade, excitatórias da nossa atividade cerebral. Jamais vão nos levar a um relaxamento. Então, aquela luz amarela, incandescente, que a gente usava antigamente nas casas, elas são mais relaxantes e levam o nosso cérebro a ficar numa frequência mais tranquila. Agora que nós entendemos que nós temos um relógio biológico interno, regulado com o relógio da natureza, a gente começa a prestar atenção que o sono não é um momento de descanso, é um momento de reparo celular. Nós dizemos que tem, durante o sono, processos neuroendócrinos de extrema importância. Então, nós temos no nosso cérebro reparação, organização da memória e precisamos entrar nas fases do sono mais profundo. A nossa arquitetura do sono acontece em 3 fases. Em uma fase que ocorre de 3 a 4 vezes por noite, de 90 minutos, em que nós entramos num sono mais raso e depois o outro mais profundo. E a gente vai se aprofundando em momentos de 90 minutos mais ou menos dentro deste círculo que é chamado arquitetura do sono. Nas fases N1, N2 e N3, que são das fases não REM, que a gente não tem movimentação dos olhos, a gente vai ter todo um processo para indução e chegar até a fase REM, que é do sono profundo. Para nós termos a nossa produção neuroendócrina toda alinhada, a gente precisa entrar na fase N3, que é a fase profunda, e na fase do sono REM, que seria esse sono dos sonhos, na hora que nós temos uma grande atividade cerebral acontecendo, mas o nosso metabolismo vai ficando um pouquinho mais tranquilo. Os batimentos cardíacos vão abaixando, a temperatura também. Nesse momento, a gente consegue ter este reparo necessário para as funções do nosso organismo. E o que tudo isso tem a ver com você aí que está assistindo esse vídeo? Significa que para a gente começar a ter um bom sono, nós precisamos dormir no horário adequado, para que na arquitetura do sono a gente passe das fases mais superficiais até as fases mais profundas do sono, fazendo esse ciclo de 4 a 6 vezes na noite. Então, não basta ir para a cama e achar que a gente vai conseguir ter uma boa saúde. A gente tem que ir para a cama num horário adequado. O pico da melatonina tem que estar acontecendo à 1 da manhã. Então, a gente precisa ir para o escuro, aproximadamente dormir por volta das 10 horas da noite, 10 e meia, para que a gente consiga essa produção da melatonina até a 1 da manhã. Aí você pode me perguntar, tudo bem, eu quero começar a dormir a 1 e meia da manhã e ir direto por 10 horas seguidas. Sinto muito, mas você não vai ter mais a possibilidade de produção da melatonina. E vários processos metabólicos estarão sem exercer a sua função. Por isso que hoje, na atualidade, há doenças associadas, tanto à parte psíquica e emocional, como também as doenças metabólicas, têm a sua raiz principal no momento do sono. Agora, nós que estabelecemos a clínica do sono, sempre vamos cuidar dos 2 binômios. Uma respiração de qualidade, para que a gente possa respirar bem e dormir de maneira adequada, sempre dentro desses processos. Agora, existe um relógio interno que é o nosso cronotipo. Então, a cronobiologia estudou esta tendência que nós temos de sincronizar o nosso sono. Existem pessoas que gostam de dormir mais tarde e acordar mais tarde. São as cronotipo vespertinas. Tem as pessoas que são cronotipo matutinas.
dormem cedo, aproveitam de toda essa produção hormonal, desse reparo neuroendócrino e vão acordar logo cedo. Existem as pessoas intermediárias que não têm esse fluxo de energia e produtividade tão definidos, tarde e manhã. Regular todo esse processo dentro do aproveitamento metabólico é uma missão desafiadora. Mas quando se trabalha a arquitetura do sono, a clínica do sono, a gente junta todos esses elementos como uma informação e passa a ser algo rico e poderoso. A pessoa que se empodera dessa fisiologia maravilhosa que é o nosso corpo, ela começa a perceber que as perdas que ela vai ter a longo prazo de dormir mal, dormir de madrugada, vai trazer prejuízos muito grandes. Pessoas que precisam emagrecer e não conseguem, pessoas que às vezes têm falta de concentração, foco, atenção, irritabilidade, né? Doenças também psíquicas, todas associadas com isso. E voltando na respiração, a apneia e a hipopneia vai ser algo que vai atrapalhar a obstrução do ar, da passagem do ar. Agora que você entende um pouquinho que existe um ciclo, que existe um ritmo, que existe um marcador interno que vai regulando tudo isso, mesmo que você seja um cronotipo vespertino, você vai estar atento para vir dormindo um pouquinho mais cedo a cada dia e fazer uma recuperação desta grande oportunidade que é o sono, porque é durante o sono que a gente ganha em qualidade de vida e nós levamos muito a sério esse processo do dormir e dormir respirando pelo nariz. Respirando bem para que a oxigenação cerebral seja adequada. Então, agora que nós conceituamos tudo isso, bora dormir mais cedo e produzir melatonina até 1 da manhã no pico máximo para a gente conseguir ter uma boa saúde. E não precisar de indutores do sono, mas sim utilizar desse potencial que é o escuro total para a gente ter um sono profundo e reparador. Fique conosco que vai ter mais assuntos sobre o sono e toda esta maravilha que existe por trás da nossa fisiologia humana. Até mais, pessoal. Nos acompanha aqui no YouTube que vocês vão ganhar muito mais conhecimentos nessa área. Tchau!